Olá pessoal, desde já peço que você curta, comente, compartilhe, deixe seu like, deixe sua opinião, deixe sua sugestão, deixe seu comentário, ative o sininho para novas notificações dos nossos novos vídeos, deixe aí a sua dúvida, a sua sugestão e sempre quando pudermos estaremos te respondendo, fazendo um vídeo sobre, comentando sobre o assunto, estudando mais e é isso aí. Se estiver me assistindo pelo Facebook, deixe a sua estrelinha, se estiver me assistindo pelo Kawaii, deixe seu mimo. É isso aí, vamos que vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Yahushua. É isso aí, pessoal. Quando eu estava falando sobre a mulher virtuosa, aquele negócio, né, roca, significa pedra, né, penha, penhasco. Ela bota a mão, né, ela bota a mão na pedra, ou seja, ela é trabalhadora. E fusa, que significa fundição, né, fuso, fundido. Isso quer dizer que ela também faz fundição. É isso aí, ou seja, uma mulher prendada. É. E também, outra questão do nome Brasil, o nome Israel, era o pau-brasil, né? Que também era chamado de pau judaico. Que também era chamado de pau-ferro, porque o nome ferro em hebraico é Barzel, que lembra muito o nome Brasil. Também era chamado de pau de Pernambuco, né? Mas, como diz, né, o livro da História Secreta do Brasil, Fernando de Noronha, ele cria um consórcio judaico de tráfico de pau-brasil. E quem era chamado de brasileiro era quem traficava pau-brasil. Ou seja, quem traficou pau-brasil, principalmente no começo, foram os judeus. Então, quem foi chamado de brasileiro primeiro foram os judeus. Olha que coisa interessante, né? Como o nosso país está ligado a Israel. Mas agora, né, recentemente, ontem foi a Páscoa, né? Como você sabe, aquele memorial, né, lindo, de que a Páscoa foi a libertação do povo de Israel da terra do Egito, da casa da servidão, depois de 10 pragas que Deus mandou, depois de 430 anos que o povo de Israel ficou dentro do Egito, o povo é liberto, e como diz o nome, né, Pessa, ou seja, travessia, libertação. Eles foram libertos. E mais na frente, o nosso Messias, ele veio e ele morreu, ele cumpriu aquilo que ele havia prometido para Adão, que a promessa era para Adão e para sua descendência justa, como está no livro apócrifo de Adão e Eva. Ele derramou seu sangue sobre Adão, porque embaixo da cruz do Calvário, no Gólgota, estavam os restos mortais de Adão, e isso também está nos livros apócrifos. Ele derramou água em Adão, porque quando Longino perfura o seu pericárdio, de um lado sai água e do outro sai sangue. Sangue porque ele deu da água da vida eterna para Adão. Aliás, água porque ele deu da água da vida eterna para Adão. E sangue porque o sangue de Jesus ele purifica de todo pecado. Então eles estavam purificando Adão. Aí você tem o sábado de aleluia, né, que ele desce nas regiões mais baixas. Ele desce lá no abismo. Ele desce lá no corpo de Terron, onde é o inferno. E ele toma a chave do diabo, toma a chave de Samael. E ele liberta todos aqueles que estavam aprisionados no inferno, que mereciam ser libertos, e prega também para aquela geração do dilúvio, para caso eles se arrependessem, também fossem libertos e fossem levados para o céu, né? Para inaugurar o céu, e ao terceiro dia ele ressuscita, e ele ainda anda mais 40 dias aqui na terra, e ele sobe, e quando ele sobe, os varões falam para os apóstolos que o mesmo Jesus que eles viram subindo, um dia eles irão ver ele descendo. E tem toda aquela questão, né, de lá na tumba dele, os anjos ter tirado. Na hora que ele morre também tem o terremoto, o céu escurece. Ele aguenta 3 horas vivo na cruz, né, porque ele é crucificado ao meio-dia, ele só morre 3 horas da tarde. Ele vai ser sepultado na tumba de José de Arimateia. Lançam sorte sobre as vestes dele, como Zacarias havia profetizado. Como Isaías havia profetizado. Sobre ele estava o castigo que nos traz a paz, e através das suas feridas nós fomos curados. Porque muitos não sabem do que ele estava nos salvando, mas ele estava nos salvando da morte. Porque a morte não é um ato, a morte não é só um processo, a morte é um Deus.
Terron, ele é um deus que se dividiu em dois, como eu já expliquei em outros vídeos, onde o corpo dele passou a ser o inferno e a alma dele passou a ser a morte. Aí você tem a chamada Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira separada. O sábado de louvar é a Yahweh, né? Que aleluia significa louvar é a Yah, e é a abreviação de Yahweh. E o domingo de ressurreição, porque todos os outros que um dia morreram e voltaram à vida e depois morreram de novo, eles não foram ressuscitados, eles voltaram à vida e voltaram a morrer de novo. Mas o único que ressuscitou mesmo foi o Messias, porque ele morreu, venceu a morte e voltou à vida. Porque uma ressurreição é quando alguém volta à vida e nunca mais morre. Então, Yahushua Yahushai, por isso que o apóstolo Paulo fala, Shaul fala, que ele é o primogênito dos mortos. E o que acontece? Isso vai acontecer com a gente também, mas só quando chegar no tempo certo, né? Só quando bater ali os 6.000 anos. Se bem que a gente já está no ano 5.785 do calendário judaico de Adão até aqui. Então, o que acontece? Mas e na Páscoa também foi introduzido muito paganismo, né? Que a Páscoa veio com esse coelho, que é o símbolo da fertilidade, veio com esse ovo, sendo que o coelho não bota ovo, porque veio simbolizando uma deusa sumeriana, né? A deusa Ishtar, a deusa da fertilidade. Eles introduziram o paganismo, Roma introduziu o paganismo na Páscoa, até esse nome Páscoa, né? É parecido, mas é um pouco diferente de Pessa, que é travessia, que é passagem, que foi aquele período de transição, de libertação. E também o Pessa ali do Messias, a Páscoa do Messias, ela foi um período de passagem, né? Aonde a morte ela foi aniquilada, Terron ele foi aniquilado no madeiro. Mas também, né, hoje, dia 21 de abril, aqui no Brasil se comemora o feriado de Tiradentes. E quem foi Tiradentes? Quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Ele foi um homem que viveu em Minas Gerais, né? Nasceu em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. E o seu tio era dentista, mas ele também foi militar e ele também trabalhou nessa área odontológica. Num período onde Portugal, por ali pelo século XVIII, Minas Gerais era o principal ponto de Portugal aqui no Brasil da extração do ouro. E eles cobravam determinadas coisas, como o quinto, lá de Minas Gerais, lá do povo, lá da questão do ouro, onde eles pegavam o ouro lá em Minas Gerais, vinham para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro eles levavam aquele ouro para Portugal. E Tiradentes, ele é muito lembrado, né, por querer a independência de Minas Gerais de Portugal. Ele não queria mais aquela submissão, não queria mais que Minas Gerais fosse uma colônia de Portugal. Tem historiadores até que falam que ele não queria nem exatamente Minas Gerais, mas mais uma região um pouco menor, que ele queria ser independente, né? Daí a Inconfidência Mineira. Tem uns que botam que era o Brasil todo, mas tem outros que botam que era só Minas Gerais, que eles queriam a independência, e outros botam que era só uma região dentro de Minas Gerais. E para você que não sabe, Tiradentes ele era maçom. E para você que não sabe, né, estudos recentes revelam que provavelmente a pessoa que foi enforcada, esquartejada e seus restos mortais foram colocados em lugares diferentes, lembrando muito aquilo que está lá no livro de Juízes, por ali pelo capítulo 21, provavelmente não foi ele, mas foi um outro homem chamado Silvério. Inclusive o nome Joaquim José da Silva Xavier se encontra registrado lá, se não me falha a memória, em Portugal, se não me engano, numa zona militar, porque estudos revelam que ele pegou um barco e teria ido para Portugal. Mas é isso aí, pessoal. Fique com Deus, estamos juntando.